Você sabia que a ansiedade é algo natural, completamente normal? Mesmo que hoje em dia muita gente esteja sofrendo muito por conta da ansiedade, ela é uma reação normal do nosso corpo. E além de ser uma reação normal, ela é necessária. Eu sei que muita gente já sofreu ou sofre muito por conta da ansiedade. Apesar de ser uma reação normal, quando ela está muito alta e sem controle, ela acaba nos prejudicando, né? Ela prejudica o nosso dia a dia, prejudica a nossa interação com as outras pessoas, prejudica no trabalho, na escola, na faculdade, porque a gente não consegue prestar atenção em absolutamente nada e, ao mesmo tempo, a gente está prestando atenção em absolutamente tudo. E isso deixa a gente muito exausto, né? Muito cansativo estar assim o tempo todo, em estado de alerta. Existem situações em que é necessário ter essa reação e já foi muito mais necessário no passado, né? Porque você imagina, o homem das cavernas, ele saiu para caçar. Então, ele precisa estar atento a tudo que está acontecendo ao redor dele, prestando atenção em tudo. E se acontece alguma coisa que ele percebe algum tipo de ameaça, ele precisa correr, né? Então, o corpo começa a gerar essa ansiedade nele para fazer com que ele tenha esse impulso de correr, de sair, de se esconder, de fazer alguma coisa para preservar a sua vida. Então, isso acontece com a gente até hoje. Mas hoje tem sido um pouco descontrolado, né? Porque esse perigo iminente muitas vezes está só na nossa cabeça, né? Não existe um perigo de fato acontecendo. A não ser que você, sei lá, esteja atravessando a rua e percebe que está vindo um carro, então você precisa correr. Isso te gera uma ansiedade e faz com que você tenha essa ação de correr para preservar a sua vida. Mas quando a gente não está nesse contexto de perigo, por que a gente fica ansioso? Não tem nada perigoso acontecendo e o seu cérebro está mandando esse comando para o seu corpo de que você está em perigo. Então você começa a ter aquele mal-estar, aquelas sensações ruins. Muitas vezes a ansiedade ela gera o ataque de pânico, né? Porque a ansiedade, quando está muito descontrolada, às vezes começam a surgir os sintomas de ataque de pânico. Eu não vou falar muito sobre ataque de pânico nesse vídeo, mas se vocês quiserem eu faço um vídeo falando só sobre isso. Mas então por que acontece isso se a gente não está em perigo, de fato? Esse perigo está só na nossa cabeça. Muitas vezes é falta de controle da nossa própria vida, né? A gente tem mania de querer controlar absolutamente tudo, querer controlar todos à nossa volta, todas as situações, e isso é impossível. Não tem como, não faz o menor sentido a gente querer isso, mas a gente quer. Além da ansiedade estar muito atrelada a essa falta de controle que a gente tem em relação às coisas que acontecem, né, no nosso dia a dia, também tem a ver com o futuro, né? Porque justamente o fato de o futuro ainda não ter acontecido é que gera essa ansiedade de que você não sabe o que vai acontecer e você quer controlar o que vai acontecer, sendo que você não tem controle. Tem coisas que vão acontecer e simplesmente vão acontecer. Você não tem como controlar o que vai ou não acontecer. Então, gera essa ansiedade, né? Porque você quer controlar o futuro. Ou você já está prevendo que no futuro vai acontecer alguma coisa ruim, enfim, alguma coisa que possa te prejudicar, que possa te magoar. Você já está prevendo coisas, possibilidades que podem acontecer e você quer controlar isso, sendo que você não tem esse controle. Então já deu para perceber que a ansiedade tem muito a ver com controle e futuro, né? E existem dois tipos de ansiedade relacionado a esse controle. Ou quando você quer controlar tudo, ou quando você não tem controle de nada. E principalmente você não tem controle da sua vida, das suas ações, das coisas que você deveria ter o controle e você acaba não tendo porque esse controle às vezes está na mão de outra pessoa. Essa falta de controle da nossa própria vida gera ansiedade, porque como eu falei, a ansiedade tem tudo a ver com controle e com o futuro, né? Então, ou a gente está querendo controlar tudo e todos, ou a gente não tem controle da nossa própria vida. E esse controle está terceirizado. Ele está nas mãos de outra pessoa ou de outras pessoas. E isso também vai gerar ansiedade. Então, nessa situação, aí sim você tem que ter o controle, porque você tem que ter o controle da sua vida. Você tem que ser protagonista da sua vida, né? Você não pode terceirizar o controle da sua vida. Então, quando a gente percebe qual é o tipo de ansiedade que a gente tem,
Porque, além disso tudo, existem também vários transtornos, né, que têm a ver com ansiedade, mas isso também, se vocês quiserem que eu me aprofunde, eu faço um outro vídeo falando sobre os tipos de ansiedade. Mas nesse caso, agora eu tô falando a ansiedade de forma bem generalizada, sabe? Só para poder dar uma introdução a esse assunto aqui no canal. Não tem como falar sobre tudo que tem a ver com a ansiedade, porque senão o vídeo vai ficar enorme, né? Então, se vocês quiserem que depois eu me aprofunde um pouco mais, eu falo mais sobre isso com vocês. Eu percebi que, ultimamente, assim, já faz um tempo, né, que as pessoas estão se queixando muito em relação à ansiedade. E agora, principalmente, eu vi várias pessoas falando que estavam tendo uma semana um pouco difícil, com um pouco de crise de ansiedade, se sentindo mais ansiosas por conta dos acontecimentos, né? A gente sabe que no Rio Grande do Sul, né, eles estão passando por uma situação muito complicada, muito difícil, né, por conta da tragédia que aconteceu lá e que está acontecendo, né? E a falta de controle que a gente tem em relação a isso, né? Porque a gente não consegue controlar. O que a gente pode fazer é a nossa parte, né? Relacionado às doações que a gente pode fazer, as pessoas que conseguem ir para lá se voluntariar para ajudar as pessoas, enfim. A gente tem algumas coisas para fazer que está ao nosso alcance, mas tem muitas outras coisas que a gente não consegue fazer, a gente não tem controle de tudo. Então isso acaba gerando uma certa ansiedade e angústia. É uma situação muito complicada e que a gente não tem o controle dela. A gente não pode fazer muita coisa, a gente só vê acontecer. Então isso é muito complicado. Então as pessoas que têm mais sensibilidade relacionadas a ficar ansioso, acaba ficando ansioso mesmo. O que a gente tem que pensar é que a gente tem como fazer coisas que estão ao nosso alcance. Além disso, não dá e a gente tem que aceitar. Se não tem como a gente fazer mais do que uma doação de roupa, mais do que um Pix, sabe? A gente faz o que está ao nosso alcance. E tudo bem, sabe? Tudo bem, que é assim, não tem como a gente fazer absolutamente tudo, né? Cada um faz um pouco, cada um faz o que está ao seu alcance e todo mundo fazendo um pouco é muito, né? Mas retomando o assunto de hoje, eu queria falar para vocês que eu já sofri muito com ansiedade, então eu tô falando do que eu sei não só na teoria, né? Porque eu sou formada em psicologia, mas também na prática, porque eu sofri muito com ansiedade há uns anos atrás. Eu tive uma ansiedade generalizada, né? Então eu dormia passando mal, eu acordava passando mal, eu passava mal o dia inteiro. Eu tinha os sintomas da ansiedade, eles estavam constantes comigo e eu ainda tinha ataques de pânico. Foi a pior fase da minha vida, foi horrível, mas hoje eu já não tenho esses ataques de pânico, essas crises de ansiedade assim, sem controle, né? Às vezes pontual, eu sou uma pessoa ansiosa, e eu agora já aprendi a conviver com isso, já é algo mais controlado. Vou falar pra vocês algumas coisas que podem ser sintomas de ansiedade. Boca seca, os sintomas que eu tô falando foram coisas também que eu já senti, que eu já fiquei com a boca muito seca por conta da ansiedade. A boca com gosto de amargo também, a minha sempre fica, quando eu tô com a ansiedade mais atacada, sabe? Eu sempre fico sentindo a boca com um leve gosto de amargo, assim. É aquela respiração consciente, sabe? Uma respiração que você está pensando sobre, porque a respiração é algo automático, né? Só que quando a ansiedade está atacada, a gente começa a se dar conta da respiração. Então a gente fica com aquela coisa de que tá sentindo que tá respirando, você precisa controlar a sua respiração porque ela fica muito curta, sabe? Então a gente fica com essa sensação de falta de ar e com um corpo mais cansado, né? Dor de cabeça, uma dor de cabeça às vezes fraca, mas chata, que fica o tempo todo, e é uma dor de cabeça que você percebe que é uma dor por tensão, sabe? Que geralmente é aquela dor tensional que às vezes vem da nuca e vem aqui para cima, porque essa parte aqui do pescoço e a parte aqui do ombro sempre está tensionada, tá duro, tá aquilo assim bem rígido. Então, o músculo aqui tensionado, ele faz com que a gente sinta dor de cabeça. Quando eu estava com essa ansiedade generalizada, era constante o ombro duro, o pescoço meio dolorido, meio rígido, e essa dor de cabeça chata que ficava o tempo todo. E eu perdia a fome, né? Eu ficava sem fome, eu não tinha muita vontade de comer. Há quem fique com fome, né? Que sinta mais vontade de comer, tem gente que fica ansioso e tem necessidade de comer, né? Porque eu acho que acaba meio que descontando essa ansiedade ali na comida.
No meu caso, eu perdia a fome, meu apetite simplesmente acabava. Bom, mas esses são pouquíssimos sintomas em relação a tantos outros que existem, né? Mas eu só falei aqui só para poder exemplificar algumas coisas. Mas então, tenho ansiedade, sinto esses sintomas e vários outros, o que eu faço? Eu acho que o primeiro de tudo é autoconhecimento, seja ele buscando uma terapia, que eu acho que seria perfeito se todo mundo tivesse condição de fazer terapia. Então eu sei que existem pessoas que não têm condição de fazer terapia, porque às vezes é um custo um pouco mais alto. Pelo SUS eu não sei se tem. Agora, se você não tiver acesso nenhum, você não tem dinheiro, você não tem condição, busque autoconhecimento de outra forma. Eu acho que meditação é algo que ajuda muito, porque a meditação faz com que você olhe mais para dentro, né? Olhe mais para você mesmo. É engraçado porque parece que você vai estar ali completamente em silêncio e, tipo, o que de bom vai vir, sabe? Não faz sentido. Às vezes muitas pessoas acham que pode não fazer sentido. Você vai estar ali parado fazendo nada e isso vai te ajudar em quê, né? Mas ajuda muito, porque depois que você pega o hábito de meditar, você começa a ter insights, é algo engraçado, né? Mas você silencia, você naquele momento está também relaxado, porque você está silenciando tudo e, sabe, tudo ao seu redor está em silêncio, inclusive você, a sua mente está em silêncio. Eu sei que é difícil fazer isso, mas tem que se tornar um hábito, né? Para que cada vez mais você consiga meditar melhor, né? Porque na primeira vez, com certeza, a sua mente vai ficar, indo para tudo quanto é lugar, e você não vai conseguir se concentrar nem um pouquinho no vazio, mas isso com persistência, em algum momento você vai conseguir, vai melhorar cada dia. Mas se puder fazer terapia, faça terapia, porque a ansiedade, e tantos outros transtornos, né, o autoconhecimento é que vai, sabe, ser assim, a chave de ouro para você poder ter controle em relação a isso. Porque é um autoconhecimento, você precisa se conhecer, você precisa entender quais são os gatilhos que fazem com que você fique ansioso, o porquê você está ansioso, qual é a raiz dessa ansiedade, né? É a falta de controle da sua vida? É a vontade de controlar tudo? É estar com um pensamento constante no futuro? Sabe? Você precisa entender o porquê que você está passando por isso. Então, para entender, né, o psicólogo, o terapeuta, ele vai te ajudar a entender, né, o que está acontecendo e chegar na raiz. Mas também, a alimentação também pode ajudar muito, porque existem alimentos que te deixam mais ansioso, tipo o café, né? Quando eu estava tendo crise de ansiedade, eu precisei diminuir muito a quantidade de café, porque o café me deixava muito, muito atacada, assim, já logo pela manhã. E eu adoro café, né? Eu sou meio viciada em café, mas eu não tomo café o dia inteiro, sabe? Eu só tomo de manhã. À tarde eu tomo um café descafeinado para eu não ter problemas para dormir, né? Mas na época eu diminui muito a quantidade. Eu ainda tomava um café pela manhã só, mas era bem pouquinho, só para não dizer que não estava tomando, né? Agora, uma coisa que todo mundo pode fazer e que também ajuda muito é exercício. Gente, exercício é um negócio que ele vai te ajudar em muitas coisas, né? Não só na ansiedade. Você se movimentar, principalmente se você conseguir fazer isso, sei lá, na rua, e fazer uma caminhada, correr, mas ter esse hábito de se exercitar, esse hábito de se movimentar, isso também ajuda muito na ansiedade. E outra coisa também, você ter uma rotina um pouquinho mais regrada. Uma rotina que você já saiba tudo que você vai fazer, sabe? Você acorda de manhã e você já tem lá a lista das suas tarefas, sabe, do dia. E você vai lá e dando check em todas. Além de ser muito prazeroso isso de você conseguir ser produtivo, né, durante o seu dia, isso ajuda muito na ansiedade, porque se você acorda e você não sabe nada do que você vai fazer, isso vai gerar ansiedade e você não vai fazer nada, porque a ansiedade vai te bloquear, sabe? Ela vai te paralisar e você vai acabar não fazendo nada durante o dia e vão ser duas coisas, você vai ficar ansioso e ainda vai ficar se sentindo mal por não ter sido produtivo. Eu não tô dizendo também que você tem que ser produtivo o tempo todo, tá? Sempre, sabe, produzindo, porque ultimamente a gente tem visto muito isso, né, das pessoas falando sobre produtividade e parece que a gente tem que estar sendo produtivo o tempo inteiro. E isso também cansa, né? Não é também isso, assim, de, tipo, não precisa ficar só achando que tem que produzir durante todo o dia e dormir cansado de tanto que você foi produtivo. Não é assim.
Porque você tem que também saber a hora de parar e de descansar, né? Porque o seu corpo precisa de descanso. Você não saber o que vai fazer, isso vai gerar ansiedade, porque você não está tendo o controle do seu dia, né? Então, ter uma rotina mais regradinha e mais disciplinada também ajuda bastante na ansiedade. E também ter os momentos de lazer e de autocuidado, porque o momento de autocuidado é aquele momento que você vai relaxar, é o momento que você vai estar ali se percebendo, né? E nesse se perceber, você começa a ganhar um pouco mais de confiança para ter o controle da sua vida, né? E não terceirizar esse controle para outras pessoas. Isso também dá uma ajuda, né? No controle ali da ansiedade. Bom, esse vídeo ele foi bem assim, como eu posso dizer? Ele foi bem genérico, né? E relacionado à ansiedade. Eu falei um pouquinho de tudo, assim. Mas se vocês quiserem que eu me aprofunde um pouco mais sobre esse assunto, que eu traga para vocês os transtornos, assim, um pouco mais especificados, que eu fale mais um pouquinho sobre ataques de pânico também. Então, se vocês quiserem esses tipos de vídeo, vocês falem comigo que eu trago aqui para vocês. Bom, então o vídeo foi esse. Eu espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like se você gostou. E até o próximo vídeo.